aí, Nação Celeste, e aí, meu povo, bora que bora aqui no nosso Raposa News para mais um conteúdo Raposa News conglomerado do canal Cruzeiro Nostalgia. Por aqui, você fica atualizado sobre as últimas e principais infos do Cruzeiro, das principais vozes que cobrem o maior de dia e das principais mídias também. Samuel Venâncio nesse sabadão trazendo notícias importantes, bombásticas, inclusive reforço para a temporada 26 contratado. Reforço importante, que vai ajudar demais o Cruzeiro, eu acredito. Bora primeiramente ouvir o Samuel Venâncio e a gente complementa as informações. Já deixa o like, hein? Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão, vai fechando mais uma semana aí do período de férias e temos informações importantes do Cruzeiro, principalmente sobre o zagueiro Vitão. A história está encerrada, ele vai para o Flamengo ou podemos ter uma nova reviravolta? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão, Cruzeiro fechando aí mais uma semana, o período de férias, jogadores sabendo que no dia 2 de janeiro, na semana que vem, no finalzinho da semana, tem a retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2 e o Cruzeiro começa a pré-temporada de 2026. Lembrando aquilo que a gente já trouxe, um grupo alternativo iniciando os trabalhos no dia 2 e no dia 5 aí o grupo que tem como base os titulares se reapresentando e fazendo a preparação do Cruzeiro, iniciando a preparação, uma pré-temporada, tudo na Toca da Raposa 2, pensando principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, a estreia marcada para o final do mês de janeiro, diante do Botafogo no Rio de Janeiro. O Cruzeiro que tem aí movimentos no mercado e um que estava muito próximo de acontecer, teve uma reviravolta, vai ter nova reviravolta, que é sobre Vitão. E a gente pode dizer o seguinte: o atleta, pelo menos no final da noite de ontem, a informação que a gente tem nessa Samuca TV é que não se trata de uma recusa ao Flamengo, mas é que o Vitão, ele conversou com o Pedro Lourenço, conversou com o técnico Tite, deu o ok dele, a palavra dele, para o projeto apresentado pelo Cruzeiro, e tudo isso só aconteceu porque ele foi autorizado pelo Internacional. Cruzeiro e Inter tinham chegado em um acordo nos valores e o que faltava, ou o que falta, se a negociação não for concretizada com o Flamengo, o Inter se acertar com os jogadores do Cruzeiro. O João Marcelo, que iria em definitivo, e o Japa, que iria por empréstimo. Então, neste momento, o Vitão não quer voltar atrás naquilo que ele apalavrou com o Cruzeiro, que ele conversou, repito, com o técnico Tite e com o Pedro Lourenço, e por isso tem uma preferência de vir para o Cruzeiro. Isso vai ser o fator determinante? Não temos a resposta. Vamos aguardar. Mas a última informação que a gente tinha era de que o Vitão queria honrar a palavra que ele deu depois de, autorizado pelo Inter, negociar com o Cruzeiro, acertar base salarial, tempo de contrato, projeto para 2026. Então vamos acompanhar se isso será um fator determinante para a negociação do zagueiro ser fechada com o Cruzeiro, ou se não será determinante, e aí ele vai negociar com o Flamengo uma nova base salarial, novo tempo de contrato. Enfim, é o que acontece no futebol brasileiro, e o Cruzeiro já tem aí uma definição que é a seguinte: não sobe mais nem um centavo na proposta, mantém até então a proposta que havia sido negociada e o Inter tinha aceitado a proposta, 7 milhões de euros, mais os dois jogadores, um em definitivo, outro por empréstimo. Vamos acompanhar se teremos novidade aí neste final de semana. O mesmo vale para a questão de Gabigol. O atleta, ele tem contrato longo com o Cruzeiro e não será fácil uma saída neste momento. Não pelo Gabigol estar nos planos do técnico Tite, etc. Mas é que as cifras envolvidas nesta história são cifras importantes e por isso, para o Gabigol deixar o Cruzeiro, teria que ser uma ótima proposta e principalmente com garantia de que ele vai receber tudo em dia, o que hoje acontece aqui no Cruzeiro.
Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuel Venâncio no modo, né, esposa pistola, porque se ele falasse um pouquinho mais alto ali, ele ia tomar xingo, certeza. Mas, pessoal, notícias importantes, né, que o Samuel Venâncio atualizou, a questão do Vitão, essa novela, é bom que eu nem preciso falar sobre ela, porque já tá muito bem recapitulada pelo Samuel Venâncio. Gabigol, mesma coisa. Sobre o Gerson, tem uma coisa importantíssima que a gente precisa tratar aqui com vocês, tá, ó. Vamos lá. Primeiro eu vou falar do Gerson, depois a outra telinha que acabou de aparecer rapidinho pra vocês. O pai do Gerson, nação, ele deu uma entrevista para o pessoal da Itatiaia e atualizou um pouquinho aí como é que está a visão deles sobre essa possível saída do Gerson do Zenit, ó. Marcão Silva, pai do Gerson, em entrevista à Rádio Itatiaia sobre o interesse do Cruzeiro no jogador. Abre aspas, o desejo do Gerson é jogar e fazer parte do grupo da Copa do Mundo. Esse é o grande desejo dele. Cada um vai até onde tem coragem de ir. Mas hoje, volto a repetir. Espero que o projeto do Cruzeiro seja lindo, que seja cheio de conquistas, mas o Gerson tem contrato com o Zenit. Caso alguém queira comprá-lo, o Zenit tem que querer vender. Então, assim, em outras palavras, né, Nação Celeste? Dá pra ir pro Cruzeiro, a gente aceita ir pro Cruzeiro, a gente dá o ok, assim como já tinha o próprio Samuel Venâncio noticiado, né? Que com o ok do Gerson, o Cruzeiro tentou negociar com o Zenit. Mas tem que chegar agora, né? Nos valores que o Zenit deseja, tá? Então tem essa novela se arrastando. E também pelo Samuel Venâncio, só semana que vem a gente vai ter atualização sobre esse caso. Agora, reforço, né? Que a gente pode falar que está confirmado, é do Cruzeiro, é Bruno Spindel. E eu falei aqui na abertura do vídeo, volto a repetir, é um reforço que vai ajudar muito o Cruzeiro na próxima temporada, principalmente na chegada de novos reforços. Olha o seguinte, após encerrar conversas com o Corinthians, Bruno Spindel acerta com o Cruzeiro. O ex-dirigente do Flamengo é esperado em BH nos próximos dias para formalizar o acordo e assumir o cargo de diretor de futebol do Clube Mineiro. Então, Nação Celeste, o Cruzeiro, após a saída de Paulo Pelaipe, volta a ter um diretor de futebol no seu organograma. Ah, mas o Joaquim Pinto. O Joaquim Pinto, ele fazia ali a função de diretor de futebol, mas era mais uma direção, como é que eu posso dizer, esportiva, do que de fato o cara que põe a mão na massa para negociar, para ter que viajar, para ter que se deslocar, para negociar com o jogador, com o técnico. Tem uma diferença ali, sabe? Eu acho importante essa chegada, rapaziada. E aí, sendo assim, só para vocês terem uma noção, o novo, digamos, eu sempre falo essa palavra errada e sempre tem algum cruzeirense para me corrigir. Vou tentar falar certo. O novo organograma do Cruzeiro, falei certo, falei errado, me corrija. Seria o seguinte, Pedro Lourenço é o dono, Pedro Júnior é o VP do Cruzeiro, Joaquim Pinto seria o diretor esportivo, Bruno Spindel, diretor de futebol, Rodrigo Ramos, gerente de futebol técnico Tite. Seria esse, né, a nova estrutura do departamento de futebol com a chegada do Bruno Spindel. E já tá confirmado, tá? A Itatiaia confirmou, o Globo confirmou, o Samuel Venâncio também já confirmou. O Samuel Venâncio sempre mais cauteloso, mas já deixou bem claro ali que já tem um acordo, né? Assinando, tem o anúncio e a apresentação, mas acho uma contratação importante. Não tenho capacidade técnica para avaliar o Bruno Spindel, mas esse profissional, esse tipo de profissional tinha que chegar. Tinha que chegar, eu tava sentindo falta, rapaziada. Eu posso ser o único, mas acredito que outros cruzeirenses também sentiam falta de um cara na direção com essas características, com mais tempo de mercado, com mais malícias, mais entradas e saídas nos clubes brasileiros, em alguns centros do futebol mundial. O Bruno é um cara que ficou anos no Flamengo e tem essa bagagem. Comenta, opina, deixa sua visão se você concorda ou discorda. E a qualquer momento voltamos com mais informações. Muito obrigado a cada um, até a próxima. Tamo junto.